gente só entende interesse do quê? Oi pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos agora começar a nossa live. Abraço já para o pessoal que está assistindo aqui a gente. Alô Diego, sucesso meu irmão, viu? Eu estava assistindo sua live, viu? Parabéns aí. Você é fantástico, viu? Logo logo você vai estourar em todo o Brasil, meu irmão. E hoje a gente vai fazer mais uma live aqui. Vamos falar sobre a Bíblia. E eu já vou aqui agora convidar o meu querido irmão Manuel Messias. Deixa eu me ajeitar agora aqui, minha... Pronto, agora ficou bom. Estamos bonitos. Eita, rapaz, que coisa boa. Primeiro do que tudo, boa noite, irmão Manuel Messias. Há quanto tempo, né? Domingo passado? 8 dias. 8 dias que nós estávamos aqui conversando sobre a palavra de Deus. E hoje voltamos aqui, né, na nossa live para falar sobre a Bíblia. Semana passada a gente falou sobre pecado, sobre perdão. E hoje a gente vai falar sobre a veracidade da Bíblia. A Bíblia é verdadeira ou não? Eu já quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão aqui com a gente aqui, todos os nossos amigos que estão acessando, que estão agora nos ouvindo aqui. Irmã Cícera, Cícera Costa nos assistindo, o Diego, deixa eu ver logo quem está aqui para a gente poder mandar logo um abraço aqui. Fernando Santos, a Lohana, o Luiz, Emanuel. Alô, Manuel! O Manuel está com a gente também aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom, as pessoas nos assistem. Né? Oi? Liane está junto de Emanuel. Com certeza, irmã Liane. Irmã Esté também, né? Que é a filha do Emanuel e da Liane também. Que estão agora também assistindo a gente. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, rapaz. Clarice, irmã Clarice. Enfim, sintam-se todos abraçados. A Aninha, né, que é a filha do irmão Manuel Messias, mais conhecido como Maninho. Vamos lá, vamos às apresentações. Semana passada, como eu já falei logo no início aqui, a gente falou sobre perdão e sobre pecado. Né? Falamos algumas coisas sobre pecados, inclusive será um tema posterior que a gente vai falar sobre isso, sobre pecado. Mas hoje a gente combinou que voltaríamos para falar sobre a veracidade da Bíblia, né? Porque existem pessoas que ainda questionam, né? A Bíblia é verdadeira ou falsa? Mas a Bíblia foi um livro que foi escrito por homens e depois traduzida, retraduzida. Bom, eu convidei o irmão Manuel Messias, que é membro da Igreja Batista Manancial na cidade de Serra Talhada, para a gente falar um pouco sobre isso, tá? E eu só quero lembrar uma coisa que no domingo passado eu esqueci e eu quero agora mencionar para quem está assistindo a gente, para falar um pouco da sua história, né? Também, né, Maninho? A sua história com a palavra de Deus, há quanto tempo você é servo de Deus, há quanto tempo você conhece a Bíblia, você lê, você estuda a Bíblia. Eu esqueci de falar isso, eu peço até desculpa a vocês e a todos que estão nos assistindo agora. Fala um pouco sobre isso, Maninho. Rapidamente, para a gente orar e começar a falar sobre a palavra de Deus. Não tem muita coisa a falar, né? Quando está na função, no lugar do servo, ele não tem muito a dizer. Só servir a Deus, né? Então, eu, desde os 7 anos, 8 anos, que minha mãe me levava para a igreja, minha irmã, lá, passou do tempo, eu fiz minha conversão. Em 1979, eu me batizei, fui batizado pelo pastor Cláudio, que já está na glória, não está mais aqui conosco, já está lá no céu com Jesus. E aí a gente continuou na igreja, né? Você aprendendo com líderes que nos ensinaram muito
caminhada cristã. O próprio pastor Cláudio, o pastor Zé Gomes, pessoas influentes na minha vida, até o fim, pessoas que me ensinaram bastante. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles, por aquilo que eles fizeram, né? Não só por mim, mas por cada ovelha que fez parte da igreja, da primeira igreja batista na época, né? Pastor Sérgio, Henrique e outros, pastor Ivanildo, né? Então, agradeço a Deus por isso. De lá para cá, só continuamos aprendendo mais com o Senhor, estamos aprendendo mais a cada dia, e a oportunidade que nós temos de compartilhar daquilo que a gente já aprendeu é uma oportunidade como essa. Você abre o seu canal, né, de comunicação aqui para mostrar para as pessoas, né, e dar uma oportunidade delas aprenderem um pouco, né, com aquelas pessoas que vêm aqui ao seu programa. Um pouco que a gente sabe, a gente pode compartilhar uns com os outros. Apesar de que, no reino de Deus, nós somos todos irmãos e a gente tem que dividir tudo, inclusive a palavra, né? É isso que eu tenho a dizer. Não tenho muito a acrescentar sobre mim, não. Amém. Vamos começar orando, né? Vamos começar orando. Eu peço quem está acompanhando agora também, se puder, claro e evidente, também que feche os seus olhos e vamos orar, porque é importante que a gente peça a orientação do Espírito Santo, né, para que ele possa usar o irmão Maninho, para que Deus possa falar através desse canal de bênção. Que é porque assim, ó, gente, quando a gente se coloca à disposição de Deus, ele nos usa, né? Então que o irmão Maninho seja um instrumento nessa noite de domingo, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. E assim, essa live vai principalmente para aquelas pessoas, né, que não acreditam na Bíblia, né? Que a gente vai falar agora sobre a veracidade da Bíblia. E mesmo quem acredita, para que se uma pessoa vier a perguntar, olha, por que a Bíblia é verdadeira? Que a gente possa ter o conhecimento para poder passar para as pessoas justamente esse fato, né, de que a Bíblia é verídica. Tá bom? Então eu vou pedir ao irmão Maninho que esteja orando logo na sequência, eu vou tentar aqui fazer um louvor. Repito, não sou cantor nem instrumentista, mas vamos tentar aqui entoar um louvor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos aprender mais sobre o que Deus tem para falar aos nossos corações. Pode orar, irmão Maninho. Lá. Ó Deus, Deus Pai, nós te louvamos, ó Deus, mais um dia que passou, Senhor, um dia abençoado, ó Pai, contemplar, Senhor, as maravilhas, ó Deus, os teus cuidados, ó Deus, a tua preocupação, ó Deus, do nosso caminhar durante todo esse dia. O Senhor nos alimentou, e está conosco, ó Deus, teu servo, irmão, conduz, direciona esse seja que tu esteja na condição, aquilo que vai ser tratado, que vai estejamos em das atenções de ninguém, mas que nós estejamos de olhos fixos na tua palavra, que tu tenha nos vida. E o teu Santo Espírito trabalhar cada um que estão aqui, nos ouvindo nesta noite, nas tuas casas, nos teus lares, nos teus da vida e o lar de cada um dos teus servos. Toda a tua igreja, não só aqui em Sartalhada, mas também em todo mundo, ó Deus, trabalhando em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos tentar aqui louvar. E onde você estiver aí, tenta cantar junto com a gente aqui, tá bom? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração.
como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o teu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Até o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Eu avisei que eu nem sei cantar, nem sei tocar, né? Mas louvamos ao Senhor nessa noite. Verdade. Amém. Amém. Vamos lá, meu querido. Vamos. Já louvamos, já oramos, né? Vamos agora falar sobre a palavra de Deus. Inclusive, quero dizer para os irmãos, para o irmão Maninho, que a gente vai salvar esse vídeo e vamos postar no nosso canal do YouTube, para que a gente possa ver, né, rever e também espalhar, né? Espalhar essa bênção que é. Amém? Amém. Vamos lá, Maninho. O que a gente inicialmente poderia falar sobre esse tema? Não vou dizer um tema polêmico, mas um tema bastante interessante, porque fala sobre a veracidade da Bíblia, né? Eu acredito que a Bíblia é verdadeira. Muitos de nós acreditamos, mas infelizmente existem algumas pessoas que não acreditam que a Bíblia é verdadeira. Então, para começar, irmão Maninho, o que é que nós poderíamos falar sobre a Bíblia? Olha, irmão, ele é um tema, como você falou aí, polêmico para quem não tem conhecimento da Bíblia, né? Como Paulo disse, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, se alguém aí fora não crê na Bíblia como palavra de Deus,
É problema dela. Ela vai, tem o que dizer, não é, em relação a isso, uma pessoa que diz que não crê, não acredita. Mas Paulo, o próprio Jesus está preocupado com o seu povo. É certo que ele tem uma grande preocupação com todo mundo e deseja que todos sejam salvos. Ele, a própria palavra diz isso. Mas aquele que não aceitar, né, não, infelizmente, não vai ter essa capacidade de entender a Bíblia. Só vai entender a palavra de Deus quem primeiro aceita Jesus. Por quê? Porque ele só aceita movido pelo Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, não vai ter como homem entender aquilo que foi escrito, que foi inspirado por Deus, que capacitou homens, né, para escrever aquilo que Deus queria, a mensagem de Deus para toda a humanidade, né? A gente observa os cuidados de Deus quando ele se preocupa em ter, em deixar, aprontar, escolher pessoas para fazer um trabalho, e esse trabalho torna-se escrito, que hoje nós temos em nossa mão chamado Bíblia, para que toda a humanidade caminhasse pelo que está escrito nela. Então, a preocupação de Deus foi tamanha, foi grande. Infelizmente, alguns não aceitam isso, como você falou. Então, torna-se polêmico para alguns, né? Então, Jesus não teve essa tamanha preocupação com essa questão polêmica dos homens. Ele estava mais preocupado com a igreja, com aqueles que realmente aceitam, com aqueles que realmente um dia foram salvos, né? Ele quer que todos os homens se salvem, mas em dado momento Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens aí a respeito de mim, quem eu realmente sou? Aí ele diz: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus não entra no mérito da questão, não vai discutir sobre eles o que o mundo pensa dele, né? Aí Jesus diz: agora vocês, eu quero saber de vocês, o que é que vocês, né, acham de mim? Quem é que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, né, que era aquele cara sanguinário, era sanguíneo não, sanguíneo, né? Ele diz, ousado, ele chega e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque quem revelou isso a você não foi o sangue, não foi a carne, foi o próprio Espírito Santo, foi Deus quem te revelou isso. Então, há uma preocupação de nós, como igreja do Senhor, sabermos quem é Jesus através da sua palavra. E, a princípio, nós temos que entender que é o único relato que temos em mãos que fala de Deus, das suas promessas, da sua criação e das suas promessas e da salvação para a nossa vida. Então, só podemos crer na palavra de Deus através, acreditar na palavra de Deus através da fé. Não existe outro caminho, né? Não existe outro caminho. Alguns ficam procurando evidências para apoiar a veracidade da Bíblia, mas as evidências elas não vão trazer ao homem a fé, né? A própria palavra, ela se revela com essa força, mostrando quem realmente ela é. Por isso que Jesus, aqui em João 5,39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A profundidade que isso aqui tem para nós, o próprio Jesus nos ensinando, nos advertindo a estar examinando diariamente a Bíblia, né? Por quê? Porque existe uma razão nisso. Porque nós julgamos através delas que conhecer e ter a vida eterna. E é ela que testifica da existência do próprio Jesus, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. É isso. Maninho, agora, quando a gente resolveu falar sobre esse tema, lógico, a gente também resolveu falar justamente porque a gente está falando agora, nesse momento, para as pessoas que acreditam na palavra, né? Mas existem, sim, infelizmente, muitas e muitas, milhares de pessoas que não creem.
Inclusive, tem até um filme que eu até esqueci de dizer para você na semana passada, mas agora eu lembrei. O título do filme é Em Defesa de Cristo. Não sei se você já assistiu, não sei se quem está agora acompanhando aqui também já assistiu esse filme. Você já assistiu esse filme, Em Defesa de Cristo? Procura assistir. Esse cara era um cara que era um jornalista, ganhou um prêmio. Vou contar aqui uma sinopse rapidamente. Não vou contar o final, não, senão não tem graça. Mas esse cara, ele era ateu, né? Ateu, para quem não sabe, é que não acredita em Deus. Então ele era ateu e começou, o filho dele, se eu não me engano, com 6 anos, 7 anos, ele começou a ler a Bíblia, né? Estava ali fazendo as tarefinhas dele no computador e começou a ter curiosidade de ler a Bíblia. E aí ele foi lendo a Bíblia e teve um momento num jantar que ele demonstrou que estava lendo a Bíblia. E o pai e a mãe ficou furioso com isso. Não, você não pode ler a Bíblia, porque nós somos ateus, nós não acreditamos, né? E aí foi. E daqui a pouco a mãe, a esposa dele, começou a querer também conhecer, foi para a igreja. E aí esse jornalista começou a pesquisar e fazer pesquisa com os maiores e melhores estudiosos do mundo, né? Para que provasse que realmente a Bíblia é verídica. Então fica aí a dica, para em complemento com esse momento aqui que nós estamos com o irmão Maninho, você acompanhar um pouco, porque no filme a gente vai aprender muita coisa também com a veracidade da Bíblia, sobre a veracidade da Bíblia. Então, Maninho, mas eu queria que a gente falasse sobre isso, né? Sobre essas pessoas, porque muitos podem dizer, não, mas a Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Como é que eu vou ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, correto. Quando elas dizem que a Bíblia foi escrita por homens, até aí nenhum problema, né? Nenhum problema. Há um consenso nisso aqui. Nós sabemos e entendemos que realmente ela foi escrita por homens. Porém, a saber quem foram esses homens. Por homens escolhidos por Deus, por homens capacitados por Deus, por homens que foram cheios, né, do Espírito de Deus para escrever a mensagem que Deus tinha e tem para toda a humanidade. Eu acho que a dificuldade está em entender justamente isso, né? E esses homens, eles não conseguem, as pessoas não conseguem entender essa parte. Por quê? Porque essa parte aí é a parte que não é humana, é a parte espiritual, é a parte que vem, né? Que é totalmente trazida a influência de Deus sobre o ser humano, desde aqueles que escreveram, né? Que a inspiração é uma influência de Deus, que capacita o homem a fazer, e nesse caso foi escrever as Escrituras Sagradas, e aí eles querem entender de maneira humana, né? Eles querem uma explicação humana para entender algo que humanamente não se explica, né? Então a Bíblia diz que foram homens escolhidos por Deus, capacitados por Deus. Então só vai entender quem realmente começa a examinar as Escrituras, começa a buscar, né, a presença de Deus, só vai começar a buscar o trabalhar do Espírito Santo em sua vida. E aí é que para entender a inspiração de Deus é necessária a iluminação, né? E a iluminação quem dá é o Espírito Santo, né? É como se nós estivéssemos caminhando dentro de uma casa totalmente escura, e para que a gente enxergue, a gente só precisa dar um clique no interruptor. Então, o que acontece é isso. Os homens estão querendo explicações humanas para aquilo que é, para o campo espiritual, para o mundo espiritual. Não vai ter, né? O homem vai sempre buscar e não vai encontrar. Então, é necessário isso. O que é que nós, como cristãos, devemos fazer? Por isso que Jesus disse, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai. Para quê? Para que nelas resplandeça a luz do Evangelho.
Essa luz é quem vai trazer, é quem vai clarear a mente dessas pessoas para que elas entendam. E muitas vezes a gente critica essas pessoas, não é? Nós fazemos autocríticas a essas pessoas, mas é porque há um trabalhar do Espírito, um trabalhar de Deus, para que o Evangelho se propague, para que as pessoas entendam, mas, por outro lado, há um trabalhar das forças das trevas, do inimigo, que diz que cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça, ou seja, para que a luz do Evangelho não brilhe nessas mentes e que eles não venham entender a palavra de Deus. Então, é uma guerra que está no campo espiritual, como Paulo fala lá aos Efésios, as potestades do ar. Nossos olhos não conseguem ver, contemplar essa batalha, mas elas existem. É por isso que a igreja precisa clamar, né? Precisa orar por as vidas. Antes mesmo que ela saia para evangelizar, para falar, ela precisa estar em estado de oração por essas vidas, para que o inimigo ele caia por terra, para que a luz do evangelho possa penetrar na mente dessas pessoas e eles possam realmente entender a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, e possam aceitar Jesus como seu Salvador. Maninho, mas alguém pode dizer, tudo bem, pai, eu vou concordar, a Bíblia é um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus, mas há muito tempo atrás já foram feitas várias e várias traduções. Não foi modificado? A Bíblia não foi modificada durante traduções? Não, eu acredito que não, em nenhum momento, né? Ela sofreu alguma influência que viesse modificar, né, a sua essência, né? A essência, aquilo que Deus realmente quer para o homem. Pode até haver modificações em palavras, em questão de tradução, mas o sentido vai permanecer o mesmo. Então, desde que ela foi escrita, né, desde que ela começou a ser escrita até o dia de hoje, nós acreditamos nela, na mensagem que está realmente inscrita nela. Houve traduções diferentes, né, da Bíblia, houve sim. Algumas pessoas mudaram algumas palavras, né, que mudaram o sentido completo daquele contexto em que a Bíblia ensina, né, mas, pelo que nós entendemos, só aos Testemunhos de Jeová, que passou a tradução Novo Mundo, mudaram algumas coisas na Bíblia, onde diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, é apenas a força ativa de Deus. A catolicismo que aumentou 7 livros, né, na Bíblia. Eu quero falar sobre esses livros daqui a pouco. São os livros apócrifos, não é isso? Então, mas a Bíblia que nós temos em mãos, ela é genuína, ela realmente traz a mensagem genuína, pura, de Deus para as nossas vidas. Agora, a Bíblia, ela não é um livro de histórias, né, de histórias. Ela não é um livro que qualquer pessoa pode ler de qualquer jeito, né? Não. A Bíblia, para você ler a Bíblia, você tem que ter uma preparação. É isso, Maninho? Ela tem os livros históricos, né? Tem os livros que falam, são totalmente históricos, né? Mas assim, o que eu falo é você pegar um livro, uma revista, ou um livro qualquer, abrir, vou ler agora. Pronto, vamos lá. Aqui, pronto, eu já sei esse assunto, descobrimento do Brasil, tá, vamos lá. Não estou falando nesse sentido, estou falando de entendimento, né? Porque existem muitas parábolas. Existem aqueles que lêem dessa forma. Mas como eu falei para você há pouco tempo, não é? Essa leitura, ela não serve. Ela pode até ter um efeito educativo na vida de qualquer ser humano, quando ele lê lá que o homem não deve roubar, não deve mentir, não deve se prostituir, né? Esse código de ética para a vida do ser humano, que as pessoas é fácil de entender isso aí, né? Mas quando você vai para a parte mais profunda, entender sobre Deus, sobre a ação de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a ação de Jesus na vida do homem, essas partes aí, elas só podem ser compreendidas com a ação do Espírito Santo na vida do homem. Sem essa ação do Espírito Santo,
ela não vai compreender nunca. É por isso que lá em Mateus, deixa-me ler um versículo aqui para você. Leia. Mateus 11, se você quiser a Bíblia e quiser acompanhar, ou quem estiver nos ouvindo, quiser nos acompanhar também, pode abrir Mateus capítulo 11. Mateus 11. Versículo 25. Mateus 11, versículo 25. Quando Jesus diz, olha, porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Ouviu, irmão? Bem, deu para entender? Bem. Eu vou ler novamente. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Amém. A coisa como é. Então, não é um livro comum. Primeiro, a gente tem que olhar para a Bíblia e entender que ela não é um livro comum. Ele não é um livro de geografia, não é? Não é um livro de português ou de matemática. Esses aí, se eles mudam, né, eles perdem o valor. A Bíblia não, ela se renova cada dia. Billy Graham tem uma frase que é mais ou menos assim, não sei se é assim, eu não lembro bem, mas ele disse que a Bíblia, ela é mais importante, tem uma mensagem mais importante do que o jornal que nós vamos ler amanhã. Se não me engano, é Billy Graham essa frase, se não for... O maior, para quem não conhece, o maior pregador do mundo, não é que foi, né, o Billy Graham? O pregador das multidões. A mensagem da Bíblia é uma mensagem muito profunda, né? É uma mensagem de Deus, uma mensagem trazida pelo Espírito Santo. Então, esse livro, quem lê esse livro, como ler qualquer outro livro, não vai encontrar, né, verdade, não vai encontrar consolo, não vai ser um livro qualquer, irmão. Eu digo porque em algum tempo da minha vida já fiz isso, já passei por essa fase. Eu acho que todo crente no início da caminhada ele começa a ler a Bíblia, começa a se entender um pouco, mas quando ele vai buscando a luz do Espírito Santo de Deus, ele começa a entender. Por que é que a Bíblia tem que ser lida à luz do Espírito? Porque se não for lida à luz do Espírito, ela torna-se perigosa. O próprio Jesus, a própria palavra vai dizer que a letra, ela o que fala o quê? Mata. Mas quem dá vida? É o Espírito. A letra em si ela mata. Ou seja, é perigosa, né? Torna-se perigoso. Mas quando o Espírito entra, ele é quem clareia a mente do homem, o homem vai entender realmente o sentido das palavras da Bíblia. Imagine uma pessoa sem a iluminação do Espírito Santo, lendo quando vai chegar naquela parte que diz que se tua mão pecar, né? Fizer você pecar, você vai lá e corta a mão, né? E não buscar o sentido do Espírito, o que é que ele vai fazer? E se eu entender isso literalmente, ele vai estar cometendo um bocado de atrocidades. E, na verdade, não é esse o sentido, não é isso que Jesus quer para nós. Ele tem uma mensagem diferente, né? Então, como ele diz, bem-aventurados, né? São os pequeninos, né? Porque entenderam, esses são os sábios instruídos. Enquanto os sábios instruídos, né? Na verdade, os grandes medalhões não conseguem captar a mensagem que o Espírito Santo tem para a nossa vida. São coisas simples de entender. Eu creio que todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não têm dificuldade para entender isso. Nós estamos comentando aqui, mas eu creio que todos aqueles que estão nos ouvindo já realmente sabem desse tipo de coisa. Sentem a presença de Deus quando estão lendo a Bíblia. Sentem o mover do Espírito Santo na sua vida. Entendem as mensagens que Deus tem preparado para a sua vida. Maninho, inclusive a irmã Cícera participando aqui, mandou para a gente aqui Mateus 11:5, que diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ela mandou para a gente esse versículo aqui também, a Cícera. Mateus
11:5. Volta um pouquinho aí. 11:5, né? Isso, 11:5. É verdade. Aqui é onde Jesus está mandando uma resposta para João, que está preso. João Batista, né? Está preso e manda alguém perguntar a Jesus: olha, mas o senhor é aquele mesmo que eu anunciei, que realmente vinha? Aquela dúvida que parou na mente de João naquele momento ali. E Jesus agora manda dizer a João, né? Uma resposta a João para tirar aquela dúvida, né, que estava na sua mente naquele momento ali. Olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Né? Através então, da Bíblia. A prova, né, de que ele realmente era aquele Jesus que João já tinha anunciado, a voz que clamava no deserto, né, que ele não era digno sequer de desatar as correias das suas alpercatas. Né? Em Isaías 61, por que Jesus diz isso a João? Veja o que é que ele diz aqui, está escrito lá em Isaías 61, a partir do versículo 1. Né? Isaías 61. Acompanha aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, essa era a promessa, né, do Messias. Ele seria esse que ia fazer isso aqui. Né? Seria aquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, né? E estaria realizando esses feitos aqui. Então, João era conhecedor disso aqui. João era conhecedor. E nenhum outro fez o que Jesus realmente fez. Então, Jesus está dizendo para João: olha, João, lembre-se do que está escrito lá em Isaías 61. Ninguém fez isso. Eu fiz. Então, essa é a prova de que realmente eu sou o cumprimento da promessa daquele que viria. Eu sou o Messias esperado. Se há alguma dúvida na sua mente, tire isso, né? Isso para muitas vezes na nossa mente. A gente às vezes tem essa dificuldade de entender algumas coisas, né? E às vezes a gente quer desistir na caminhada. E quando a gente abre a palavra, né, a gente sente aquele renovo. Deus falando aos nossos corações. A palavra falando aos nossos corações. Maninho, voltar um pouquinho para falar sobre o livro propriamente dito, a Bíblia. A gente vai ter vários e vários momentos para a gente discutir sobre determinados assuntos. A gente já na nossa primeira live já falamos sobre perdão, sobre pecado, e inclusive falamos superficialmente, né? Foi só uma introdução. Existem muitas coisas que a Bíblia nos fala a respeito desses dois temas, de pecado e de perdão. Hoje a gente está falando sobre a veracidade da Bíblia. Então, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, ela é um livro composto por vários autores, né, vários livros. Existe uma divisão, Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. É um livro só agora, né? Ela agora é um livro só. Nós temos ela em mão como um livro só. Mas, na verdade, ela é uma biblioteca. Né? Nós temos essa biblioteca nas nossas mãos, com 66 livros, né? Composto do Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? O Velho Testamento são os livros que foram escritos antes de Cristo, né? Que vai desde Gênesis até o último livro da Bíblia, né? Antes de ser escrito o livro de Mateus. Então, esses livros, todos eles tiveram autores, né, diferentes. Né? Alguns foram escritos pelo mesmo autor, né? Como se diz, os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é chamado Pentateuco. Dizem que
Moisés escreveu, né? Foi Moisés que escreveu esses livros. Então, depois vem os livros, né, que são históricos, tem os livros de sabedoria, como são os livros de Salomão, Provérbios, tem os Salmos, tem o próprio Isaías, que é chamado por alguns, é considerado por alguns o Evangelho do Velho Testamento, que ele já traz uma mensagem de salvação, fala sobre a vinda do Messias, já lá nos 720 anos, 730 anos antes de Cristo vir, né, já tem uma profecia sobre a vinda do Messias. E tem também o que muitos chamam do Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, que traz mensagens apocalípticas, né, para nós. E cada um desses livros tem seus escritores, né, homens diferentes que escreveram isso. Então, eles foram escritos de formas separadas. Então, com o passar do tempo, esses livros, eles foram montados, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, houve uma preocupação de montar. Isso levou muito tempo, né? Dizem que a Bíblia levou mais de 1.600 anos para ser escrita. Até Malaquias, no caso, o Velho Testamento. Hã? O Velho Testamento ou a Bíblia completa? Então, de 1.600 anos para ela ser totalmente inscrita, né? Então, essa coisa assim de nós observarmos e pensar que ela já foi escrita do jeito que está aqui. Na verdade, não foi. Foram escritos livros separados, encontrado um livro aqui, encontrado outro livro ali, e depois ela foi sendo montada, livro atrás do outro. Então, isso levou um certo tempo, né? Um período muito longo, para que homens de Deus, né, escolhidos por Deus, fizessem essa escolha, né, para saber quais eram realmente os livros que eram inspirados por Deus para entrar nessa grande biblioteca, né? Então, havia alguns critérios, e eram sérios, né, para que não se colocassem na Bíblia livros que fossem que trouxessem mensagem diferente da palavra de Deus. Porque não existia só esses inscritos, existiam vários. Tinham muitos inscritos na época, né? Então, esse processo durou muito tempo. Alguns dizem que durou em torno de 400 anos para serem feitos. Então, a primeira versão da Bíblia foi a chamada Septuaginta, né? Que foi feita por 70 judeus, que foi a tradução grega, né, do hebraico para o grego, né? Foi a primeira tradução feita do Antigo Testamento ainda, né? Do Antigo Testamento. Então, esse período foi longo, né? Foi o que eles chamavam a montagem do cânon bíblico, né? Então, alguns livros que tinham algumas coisas heréticas, algumas heresias, né, eles não colocavam lá. Esses são chamados de livros apócrifos? Esses são os livros apócrifos? Isso, eu já vou falar sobre ele. Então, alguns dizem que até no Novo Testamento já, o livro de Apocalipse teve alguma dificuldade para ser aceito, né? Mas ele terminou entrando no cano bíblico também. Então, foi montado primeiro a biblioteca do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi montado primeiro. Isso aconteceu 100 anos depois de Cristo, no Concílio de Jâmnia, lá em Israel. Então, foi montado o cânon do Antigo Testamento por 39 livros. Isso deu-se no ano 100 depois de Cristo. Já depois de Cristo é que é montado o cânon do Antigo Testamento. Veja bem, né? Então, ali já foi montado, já estavam os 39 livros juntos. Depois, no ano 395, depois de Cristo, é que é montado o cânon do Novo Testamento. Já no outro concílio, chamado Concílio de Cartago. Então, depois é que junta-se Novo Testamento e Velho Testamento, e nós temos a Bíblia, hoje, em mãos. Essa Bíblia aqui, com 60
206 livros. Então, a princípio, era essa Bíblia aqui usada por todo mundo, né? Inclusive, o próprio catolicismo adotava essa Bíblia. O que resultou na entrada dos apócrifos, que você falou aí agora, né? Dos 7 livros que entram depois ele não está no cano principal da Bíblia, é resultado da reforma que acontece no século, no ano de 1517. Né? Então, depois da reforma, houve uma grande preocupação, né, da Igreja Católica em trazer algo diferente para motivar a fé daqueles que estavam dentro da sua própria religião, e o medo das pessoas saírem da religião, ter um segmento agora a outras religiões continuavam seguindo os princípios da Bíblia, os primeiros princípios da Bíblia, né, sem essas invenções que foram criadas. Então, a igreja teve essa preocupação. Que preocupação foi essa? No outro concílio já, né, que a Igreja Católica criou, o Concílio de Trento, em 1546, nesse concílio teve um acordo para se acrescentasse 7 livros a mais na Bíblia. Eu acredito que são 7, eu não tenho certeza, mas eu creio que são 7 livros que foram acrescentados. Inclusive, tem um livro chamado Livro de Macabeus, que existe um versículo lá que dá a entender da existência do purgatório. Não fala diretamente que ele existe, mas dá a entender isso. Então, esses livros foram acoplados à biblioteca original, justamente para que se encaixasse algumas doutrinas que se pregavam, mas já no ano de 1546. E isso chamou-se o Concílio de Trento também foi chamado de Contra-Reforma, porque era uma reforma contra outra reforma que tinha sido feita, para segurar o povo. A preocupação que o povo se mantesse ali onde estava, não houvesse uma debandação do povo, o povo não saísse da igreja por consequência disso. Então, mas, originalmente falando, são apenas 66 livros mesmo. Não existe mais do que isso. Né? São esses livros. Os outros que entraram agora são os apócrifos, que são considerados não inspirados. Né? São considerados não inspirados. Existem outros escritos que foram escritos num período chamado período interbíblico, que foi um período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, em que nós não temos muito relato sobre eles. Então, durante esse período aí, um período longo de 400 anos, durante esse período aí teve muitos livros escritos. Né? Então, tem livros, muitas besteiras que foram escritos, livros que dizem que Jesus, quando criança, fazia milagres, que ele fazia bonequinho de barro e esse boneco caminhava, fazia passarinho de barro e esse passarinho voava. Então, são coisas desse tipo que os apócrifos traz, né? E a gente não se apega a isso, porque a gente se apega àquilo que realmente está inscrito aqui, essa Bíblia que nós hoje temos em mãos. Então, é interessante, né? Se alguém às vezes pode até achar que eu estou dizendo que não é verdade, mas é só pesquisar, a história ela traz isso. Independente de religião, a própria história conta isso. A gente não está falando aqui para você seguir religião A, B, C, a gente também não está criticando, não. Fato é história, história é fato, é real, a gente está só falando sobre isso. Outra coisa, Maninho, você falou aí muito bem nessa questão, nessa separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, esse período de 400 anos, que foi justamente nesse período aí que Deus parou de falar com os homens, ou seja, Deus parou de inspirar os homens para falar, para escrever coisas sobre ele? É um período praticamente mudo, que a gente não tem nada para relatar. A própria Bíblia não relata nada em relação a isso. De Malaquias para Mateus existe esse tempo longo aí de 400 anos, e a gente não tem nada assim. A história relata muitas coisas, muitas guerras, muitos conflitos que houve entre as pessoas, mas de Deus mesmo, assim, algo inspirado por Deus. Como saber, eu não conheço, não.
Se alguém tem algo assim a falar, eu ainda não conheço essa parte da história bíblica. Não. O Antigo Testamento fala sobre a ação de Deus, né? Desde a criação até o pecado, tudo, né? O pecado do homem, do afastamento do homem para com Deus. E o Novo Testamento fala justamente da nova aliança, né? Das boas novas, porque Deus fez o homem, mas amou tanto o homem, tanto que se fez carne, se fez homem, veio para o mundo para ser homem igual a mim, igual a você, igual a todos nós, para sofrer na carne e levar todos os nossos pecados naquele sacrifício lá na cruz. Então, o Novo Testamento é uma boa nova, é uma notícia nova, é algo, é esperança para a humanidade, Maninho. O Novo Testamento fala de esperança e fala justamente do nascimento de Jesus, né, que no Antigo Testamento os profetas falavam que viriam, né, aquele, né, o João Batista falava isso, que viria aquele, que ele não seria digno nem de amarrar as sandálias dele, né? Então, assim, o Novo Testamento é justamente o relato da vinda de Jesus, é isso? Que ele se fez carne, Deus se fez carne, o que ele passou, o que ele ensinou durante os 3 anos de ministério dele, né? E fala da morte de Cristo e fala da ressurreição de Cristo e também fala dos fins dos tempos, não é isso? Qual a diferença que existe entre Velho e Novo Testamento? Alguém pode até nos perguntar isso. Eu já vi alguém dizer, eu li isso, não sei quem foi que escreveu, mas alguém já disse que o Novo Testamento e o Velho, o que o Velho Testamento tem, que o Novo Testamento não tem. O que o Novo Testamento tem, que o Velho Testamento não tem, é apenas luz, né? E ele fez a comparação. Você pode andar dentro de uma casa, ela está mobiliada de tudo, mas ela está escura. Então é como se o Velho Testamento fosse isso. E o que é que o Novo Testamento traz? A luz. Então, sem o Novo, nós não vamos entender o Velho, de forma nenhuma. Se não existisse o Novo Testamento, dificilmente a gente ia entender o Velho, né? E, por outro lado, também existe a dificuldade de entender o Novo se não fosse o Velho. Então, eles se completam um ao outro, né? Então, o Velho Testamento traz a história desde a criação de Deus, né? Lá no início, no princípio criou Deus, né? Os céus e a terra, né? E a terra era sem forma, a terra era vazia, o Espírito de Deus, veja lá, o Espírito já está presente aí. E o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas, sobre o abismo, né? E conta a história do Deus Criador. O Novo Testamento traz agora o que João diz lá, começando com João 1, onde ele diz, João 1, versículo 1, como é que diz? Vamos ler aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas são feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse princípio aqui é aquele princípio que nós falamos agora. O princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, esse Jesus aqui é o Deus Salvador, né? Estava lá o Deus Criador, aqui é o Deus Salvador. Deus Salvador atuando agora, vindo, sendo presente, agora entre os homens, né? Aqui em João, no capítulo 14, do 1, vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos, né? E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, daquele que estava lá no princípio da criação. Né? Mas ele estava lá com Deus, ele estava presente, Deus criando, o Verbo estando presente lá com o Pai, e o Espírito também pairando sobre a fonte das águas. Então já estava lá presente, né? O Deus Criador, Deus Pai, o Deus Salvador que viria, como o próprio Isaías anuncia
lá em Isaías 53, e você até cantou a música de Emanuel que traz essa mensagem. Isso. Passado, né? O Deus Salvador, essa mensagem que Isaías prega do sacrifício de Cristo, aquele que iria para o matadouro como uma ovelha, como um cordeiro, sem abrir a sua boca, né? E aí, quando esse cordeiro é morto, quando ele ressuscita e quando ele sobe aos céus, ele antes de morrer, ele diz, olha, ele antes de subir, ele diz, eu não vos deixarei órfãos, mas eu mandarei quem? O Espírito. E se eu não for, o Espírito não vem. Então, quando ele parte, ele diz à igreja, vocês não saem, não se ausentem de Jerusalém. Porque a promessa ia ser cumprida ali, ia ser cumprida naquele dia ali em Jerusalém. A descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles ali, depois desce lá na casa de Cornélio sobre os gentios também. Mas ali se cumpre agora a promessa de Deus. E aí fica quem agora atuando? O Deus Consolador, o Espírito Santo. Deus Criador, Deus Pai. Jesus, Deus Salvador. E agora o Deus Consolador é o Espírito Santo. É aquele que nos consola nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. É aquele que nos ensina a palavra de Deus. Nós não, olha, Wagner, nós não somos capazes de entender a Bíblia se não for através da iluminação do Espírito. Qualquer um, coloquemos isso na nossa mente, na nossa cabeça. É o Espírito Santo quem nos capacita a entender. Foi ele quem capacitou o homem a escrever e agora é ele quem nos capacita a entender. A inspiração de Deus é entendida pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Sem isso, nós não entendemos de forma nenhuma. É verdade. Inclusive, como eu falei, a Bíblia traz também essa questão do Novo Testamento, do fim dos tempos, né? Porque vai existir o fim dos tempos. Assim como existiu o início, existiu toda a história da humanidade, existiu a vinda de Jesus, que Deus se fez carne, existiu a morte de Jesus, a ressurreição de Cristo, Cristo subiu, deixou conosco o Espírito Santo, mas também está escrito, justamente no Novo Testamento, o fim dos tempos, que é justamente o que João escreveu, né? O Apocalipse. Não é isso, meu querido Maninho? Ele se preocupou, o próprio Deus ele se preocupa com o início, meio e fim. Né? Ele está presente, ele é um Deus presente no início, na criação, ele é um Deus presente no meio, né, na administração da igreja, do seu povo, nos cuidados, no zelo, mesmo no meio das dificuldades, mas ele traz também agora uma mensagem final, do fim, né, de tudo, da consumação dos séculos, como o próprio Jesus disse aos discípulos, que nós não devemos nos preocupar, né, mas porque ele estaria presente conosco até a consumação dos séculos, até quando tudo fosse consumado, quando não houvesse mais, não haver mais nada, ele vai estar conosco com esse cuidado. E isso ele traz nessa mensagem lá de Apocalipse, né? onde ele diz aqui, ó, iniciando o livro de Apocalipse, logo nos primeiros versículos aqui, quando Jesus manda João escrever o livro do Apocalipse. Interessante alguém aqui na questão de João, a gente observando isso, a gente vê, né, que João foi o único discípulo dos apóstolos que não foi morto pelo Império Romano, ou em prisão, né, ou coisa desse tipo. O único que morreu, dá a entender aqui, de morte natural. Deus preservou João justamente para trazer uma mensagem futura para nós, né? Do que a igreja... Maninho, eu vou interromper você só um instantinho. Porque sua internet está cortando muito e está picotando muito a sua fala. Eu vou interromper aqui e a gente entra novamente, tá bom? Vocês estão acessando agora, voltem para que a gente possa continuar esse bate-papo aqui falando sobre a palavra, tá bom? A gente volta já, só um instantinho.